Fala pessoal, hoje a pergunta que nós vamos fazer é: por que que algumas igrejas não crescem? Esse foi o tema de uma live que eu pude participar juntamente com outros dois pastores recentemente. Eu quero compartilhar o conteúdo contigo, tem muita coisa boa. A live foi mais de 1 hora, então nós vamos dividir em 2 capítulos. Mas no fim do nosso episódio hoje tem também uma oportunidade para você se aprofundar nesse assunto e um desconto exclusivo para você que assiste aqui o nosso canal. Então fica ligado até o fim, vamos conhecer um pouco mais de perto esse conteúdo. Seja bem-vindo então ao primeiro canal de liderança pastoral do Brasil, onde nós acreditamos que liderança é um dom dado por Deus para transformar realidades, possibilitar aquilo que parece impossível e também para inspirar a próxima geração. Se você é pastor, você é pastora, você é líder de ministério ou interessado em liderança dentro do contexto pastoral, você está no lugar certo. Esse canal existe para que você se torne cada vez mais eficaz e para que o reino cresça através de mim e através de você também. Eu sou o André Vargas e a nossa conversa hoje, como falei, é sobre por que algumas igrejas não crescem. Eu tive o privilégio de conversar com alguns pastores que estão se tornando pastores amigos já, numa live que foi iniciada, foi promovida pela Faculdade Teológica Betânia, em Curitiba, no Paraná, conhecida como FATEB. E eu tive essa conversa com o pastor Mauro. O pastor Mauro é pastor da Assembleia de Deus, AD 55, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Ele é bacharel em teologia e pós-graduado em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Também na nossa conversa estava o pastor Mateus, da Igreja Betânia de São Leopoldo, também ali no Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre. O Mateus também é formado em teologia, pós-graduado em aconselhamento cristão e em revitalização de igrejas. A nossa conversa ela foi ajudada, foi promovida ali pelo pastor Rogério, professor Rogério também, que é um dos professores e gestores da Faculdade Teológica Betânia em Curitiba. Eu creio que é um conteúdo que vai te motivar, que vai te abençoar. Então vamos a ele e no fim eu volto com algumas aplicações e uma oportunidade para você se aprofundar e um desconto que eu pleiteei com a faculdade para você. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, então. Eu gostaria de chamar o pastor Mauro para que respondesse e compartilhasse conosco a seguinte questão: a igreja que não cresce necessariamente tem algum problema? Olha, meu querido, mas você já começou pegando pesado, né? Na verdade, você sabe, Rogério e amigos, que eu sou fascinado por agricultura, gosto muito do cultivo, muito mesmo. A minha casa é cheia de árvores, de várias espécies, e eu passo bons minutos da minha manhã cultivando e cuidando delas. Então, sim, tem algum problema se não crescer, sem dúvida, porque como um corpo, como algo orgânico, sem dúvida, tem que crescer. Agora, para onde está crescendo, em que área está crescendo? Bom, às vezes isso não é tão visível. No entanto, as minhas árvores, mesmo no inverno, parece que não estão crescendo, mas estão crescendo. Joia. Pastor Mateus, por favor. Fala aí, professor. Professor Mateus. Acho interessante a analogia que o pastor Mauro fez, porque realmente a igreja que não cresce tem problema. Agora, como que a gente vai definir crescimento? É que a gente precisa levar em consideração o lugar, a gente precisa levar em consideração as oportunidades que existem ali, as necessidades, né? O público de interesse que você vai alcançar com a igreja. Aprendi essa com o Kenani. E isso são coisas que a gente vai ajudar a gente a mensurar o que é crescimento, para a gente poder, então, fazer a afirmação de que, olha, está com um problema a sua igreja, por que não está crescendo?
né? Então, eu acho que isso é uma coisa, a comparação do mundo vegetal foi interessante, porque você espera que uma araucária fique de um tamanho e espera que um pé de mamão fique de outro, mas ambos têm que crescer, né? Então, eu acho que isso é uma boa analogia. Joia. A igreja que não cresce necessariamente tem algum problema? Fala aí, professor André. Então, eu acho que a igreja que não cresce, ela tem que acender o alerta da pessoa que está na sua liderança. E precisa entender o que está acontecendo. Por exemplo, o que está acontecendo na cidade? Tem igreja que cresce 10% no ano, mas a população da cidade também cresceu. Isso é crescimento efetivo ou a cidade que está crescendo? Tem igreja que decresce, mas também a população da cidade está tendo uma evasão por algum motivo. Então, precisa se entender um contexto um pouco maior. É um problema? É, mas talvez não seja um problema da igreja. A igreja pode estar passando por uma reestruturação, por exemplo, de ministério, de visão, uma mudança de pastor. Então, claro, a gente tem que olhar o contexto um pouco, né, de uma forma um pouco maior, mas tem que acender o alerta. Vale lembrar também que algumas igrejas têm, no processo de crescimento de igreja, existem alguns tetos que a gente bate, né? É muito comum um teto por volta dos 300, 350, se bate num teto e se você não mudar a metodologia, você não consegue romper isso. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Por que não está crescendo? E fazer perguntas. Líderes perguntam muito, tem que fazer pergunta. É verdade. E temos que pensar também se é um bom crescimento, né? Acima de tudo, às vezes a igreja está crescendo, mas de repente só está chegando gente de outras igrejas, né? Temos que perguntar se nós estamos cumprindo verdadeiramente com a grande comissão, que é, então, ganhar pessoas para o reino. O que é revitalização da igreja? E quando uma igreja precisa de revitalização? Fala aí, professor Matheus, o que é revitalização de igreja? E quando uma igreja, de fato, precisa de revitalização? Eu acho que quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe diversos momentos, diversas situações em que você tinha uma igreja que era vibrante, que era forte, que era evangelizadora, era missionária, e aí passa-se 30, 40, 50, 100 anos, a igreja encolhe ao ponto até de deixar de existir, né? Se a gente for analisar a história das igrejas da Bíblia, por exemplo, né, elas não existem mais em algumas cidades que ainda existem, né, em alguns lugares que a igreja já foi predominante, hoje o que predomina é o Islã, né, e aí a gente vai analisando o próprio conceito de igreja missional. Ele vai surgir a partir de um questionamento de um missionário que foi enviado para a Índia para poder alcançar os hindus, e 30, 40 anos depois, quando ele voltou para casa, a igreja dele tinha acabado. E isso gerou inquietação nele, por quê? Porque a Inglaterra mudou, a cultura mudou, a igreja não conseguiu continuar sendo relevante e comunicar com essas mudanças, manteve a mesma estrutura. Então, estruturalmente, a igreja era igual, mas não tinha pessoas e deixou de ser uma igreja relevante. Então, a igreja precisa de revitalização quando as estruturas não estão acompanhando a eficácia na missão. Aí ela precisa parar e reanalisar o que está acontecendo. Muito bom. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, pastor Mauro, André? Sobre a revitalização? Vai lá, eu volto aqui na liderança, né, Matheus e pastor André. Desculpa, André e Rogério. Eu volto aqui na liderança, né? Revitalizar uma igreja, sem dúvida, antes de tudo, revitalizar um pastor, um líder. É verdade que, às vezes, dependendo da estrutura da igreja, um bom pastor vai sofrer muito com o corpo de obreiros, quem sabe, ou, enfim, com a própria cidade, com a cultura da cidade. Aqui no Sul nós temos experiências de, dependendo da origem do pastor, numa colônia alemã ou italiana, é uma situação complicada, mas a priori, revitalização de igreja é, a princípio, revitalização da visão, da paixão do pastor.
Verdade. André, gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito de revitalização? Não, excelente o que foi falado até agora. A única coisa que eu queria salientar é que muitas de nossas igrejas têm uma clareza com relação, vou fazer uma analogia do envio missionário. Nós não temos problema nenhum de apoiar um missionário que vai a campo e passa 1 ano ou 2 anos aprendendo a língua do povo para daí, de fato, fazer alguma coisa. Nós não temos problema nenhum com isso. Mas, às vezes, a mesma igreja que apoia um missionário que está aprendendo a língua tem dificuldade, ela mesma, de aprender a falar a língua das pessoas que está tentando alcançar. E a gente acaba, por falta dessa capacidade de contextualização, a gente acaba não falando a língua do povo que a gente quer alcançar, respondendo perguntas que ninguém está fazendo, e a gente treina missionários para fazerem isso, e às vezes na igreja a gente não consegue fazer. Mas eu acho excelente o que o pastor Mauro falou, que realmente passa pela revitalização do pastor, né, tanto a nível de visão, quanto talvez até a nível de reincendiar o coração pelas coisas de Deus, né, pela obra de Deus naquela cidade. Mas essa contextualização é engraçado, porque a gente faz isso em missões e às vezes a mesma igreja que apoia o missionário tem dificuldade de implementar isso na sua igreja local. Joia. Fantástico. Nós já demos uma arranhada aí na próxima pergunta, e eu vou direcionar essa pergunta para o André. Qual é o papel da liderança pastoral no crescimento da igreja? Aí você já responde e aproveita para falar um pouco do seu canal. Ah, legal. Show de bola. Então, vamos lá. O papel da liderança pastoral tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas deixa eu salientar algumas aqui. Eu gosto da ideia da palavra provisão ser a junção do pró, à frente, né? Visão, de você enxergar à frente. Eu acho que o pastor líder da igreja, parte do papel dele é enxergar à frente. Aonde que a gente quer chegar como igreja? Qual que é o nosso alvo? O que Deus tem como alvo para nós como igreja, como comunidade e nessa cidade? Sem um líder fazendo essa provisão, né, enxergando à frente, a igreja fica a Deus dará, né? Não tem muito alvo, não tem muita liderança puxando na direção de alguma coisa. Aquela famosa frase, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada te leva, né? Qualquer estrada serve. Então, a provisão, eu acho que o treinamento também, a liderança pastoral, é importante investimento no treinamento. Eu penso em Efésios 4:11, né? Que Deus deu vários ofícios diferentes e deu pastores, inclusive esses outros ofícios, para preparar os santos para a obra do ministério. Então, a ideia é que tem uma parte de preparo, de treinamento, de envio, né, dessas pessoas. E eu acho que parte da liderança pastoral no crescimento da igreja tem a ver com esse treinamento e, principalmente, acho que isso é um ponto importante, de ajudar as pessoas a descobrirem o seu destino ministerial. Não de usar as pessoas para o nosso destino ministerial somente, mas como que eu posso ajudar, como pastor, a pessoa a descobrir o seu destino. Então, eu sou em pró dela, e não ela somente em prol do meu ministério. Então, qual é o papel da liderança pastoral no crescimento da igreja? Gostaria de ouvir o Matheus, depois o Mauro, dar uma palhinha a respeito disso, por gentileza. Eu entendo que é o papel central, né? Você, quando vai investir numa plantação de igreja, numa revitalização de igreja, num desenvolvimento de um projeto novo, o principal... a principal questão que você tem que levantar é quem vai ser a pessoa que vai fazer isso acontecer. E aí a gente tem, não é só o John Maxwell que fala isso, ou o Bill Hybels que fala isso, mas aí ele tem uma expressão que fala assim, tudo se levanta e cai em liderança. E aí hoje nós temos muito livro, material que vai trabalhar essa questão da liderança. E eu me lembrei, enquanto o pastor André estava comentando ali, que ele é um livro até secular, o título dele é Good to Great. Eles traduziram empresas que alguma coisa aqui no Brasil, mas se você colocar Good to Great no Google, você vai achar esse livro, que ele vai falar, é uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa de empresas
diversas nos Estados Unidos e alguns outros lugares no mundo, e eles usam uma expressão que eles falam de liderança de nível 5, que é uma conclusão que eles chegaram, que eram líderes, que apesar de terem diversos elementos, e o André colocou para nós, Jim Collins é o autor desse livro, justamente, que apesar dele ter diversas capacidades e habilidades como líder, eles eram pessoas que não investiam na sua projeção, mas conseguiam investir na projeção das pessoas que estavam abaixo dele. E aí a gente tem um outro livro que foi traduzido recentemente para o português, que é aquele Formador de Heróis, do David Ferguson, se não me engano é o nome do autor, que ele meio que se inspira nesse livro e faz uma versão gospel dele, vamos dizer assim, e aí ele vai trabalhar sobre essa ideia, e eu acho muito legal porque ele vai mostrando como que os principais líderes da Bíblia eram pessoas assim, que não eram, eles eram extremamente capacitados e se mantinham capacitados, porque liderança é uma coisa que, se eu sou um bom líder hoje e eu for exatamente o que eu sou daqui a 5 ou 10 anos, provavelmente eu não vou ser um bom líder daqui a 5 ou 10 anos, isso é um troço que tem que estar crescendo o tempo todo. Mas ele vai mostrar como que, apesar deles investirem na sua liderança pessoal, o foco não era em se promover, mas em promover os outros. E aí é interessante você ver Jesus intencionalmente fazendo esse tipo de coisa, falando, vem comigo que eu vou fazer você pescador de homens, e não vem me assistir pescar homens. Então, essa mudança de paradigma que é o que eu acho que dá muito trabalho em liderança, porque a nossa tendência não, deixa aqui que eu faço o que eu já sei fazer. Parece que vai ser mais rápido e a gente tira das pessoas a oportunidade de que eles se desenvolvam, e aí a gente é limitado, alcança 80, 100 pessoas, algum cara muito capacitado, 120, 150, aí pronto, você delimitou o tamanho do seu ministério para sempre, né? Muito interessante. Professor Mauro, gostaria de acrescentar alguma coisa a esse respeito? Qual que é o papel da liderança aí? Estava ouvindo o Matheus agora e o André, né? E você estava falando sobre aquele que acaba delimitando, né, o potencial da liderança, o alcance da sua liderança por não treinar, não confiar de alguma forma e não acabar sempre permanecendo, fazendo do seu jeito e colocando as mãos no operacional, inclusive porque de fato sabe fazer muito bem feito. Só chegou onde está porque de fato fez muito bem feito. É o Rancharan, eu acho, que escreve o Pipeline da Liderança, e ele fala então que a liderança precisa ir acontecendo em níveis, e que o grande problema do próximo nível do líder é exatamente que ele sabe fazer muito bem o nível de baixo, onde é a zona de conforto dele, foi a zona que o consagrou, inclusive, para estar onde está. E abrir mão disso para transferir aos outros, para delegar aos outros, se transformando apenas em um supervisor, em alguém que dá feedback, que treina, abrindo espaço para outras pessoas, para os seus diversos talentos, inteligências e dons, ele acaba sempre fazendo o seguinte: cara, não ficou como eu, deixa que eu coloco a mão aí, desce de novo para aquela zona de conforto que o consagrou, acaba impedindo das pessoas errarem e assim crescerem. Essa é uma grande dificuldade de todos nós líderes, para avançarmos mais uma fase da nossa liderança. A ideia, então, é que o pastor esteja constantemente crescendo, mas também treinando, né? Treinando as pessoas para assumirem responsabilidades e para errarem também, porque as pessoas vão errar como nós erramos, né? E eu sempre digo, né, meus queridos, que o tamanho daquilo que você lidera não é outro senão o seu. Portanto, quando eu me queixo do tamanho daquilo que eu estou liderando, ou da relevância daquilo que eu estou liderando, quer seja a família, quer seja um setor da minha empresa, quer seja a igreja, eu, na verdade, estou me denunciando, né? Uau, muito rica essa conversa, não foi não? Eu espero que você tenha anotado algumas coisas, que isso tenha te provocado
a pensar de forma estratégica e a repensar talvez algumas coisas, e que esse conteúdo tenha sido útil para você também. Eu quero te convidar também a você aplicar o que você ouviu até agora. E você não somente receber a informação, mas pensar sobre como você pode aplicar isso no seu contexto de igreja. E ache alguma coisa que você pode implementar. Ache alguma coisa que vale a pena você repensar nesse processo de aprendizado que a gente está. Na semana que vem a gente vai voltar com o segundo episódio, mas no começo do vídeo eu falei que tinha uma oportunidade bem interessante para você que assiste aqui o nosso canal. Eu descobri que a Faculdade Teológica Betânia em Curitiba está oferecendo um curso de revitalização e crescimento de igrejas com o pastor Mateus, que aparece no vídeo aqui que você acabou de ver. Então o que eu fiz? Eu pleiteei com eles um desconto para você que faz parte aqui do nosso canal, e eles deram um desconto para mim de 15% para você que queira fazer esse curso. Se você se interessou e você gostaria de passar 12 semanas, 12 encontros com o pastor Mateus, 100% online, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, mas também ao vivo. Então você pode interagir com o pastor Mateus também. Dê uma olhada nas informações. Vou te passar aqui uma vinheta do curso e uma descrição do pastor Mateus sobre o que o curso vai trazer. Dá uma olhadinha. Eu gostaria de convidar você a participar do nosso curso de revitalização e crescimento de igreja. Nesse curso, nós iniciaremos falando sobre os fundamentos de uma eclesiologia missional, passando pelo desenvolvimento de modelos atualizados ou contextualizados com a realidade da sua igreja local, ajudando você a desenvolver ou aprimorar a sua filosofia de ministério. Esse curso vai iniciar no mês de abril e você pode acessar mais informações através do site da FATEB ou desse canal que você está assistindo aqui. Participe junto com a gente. Para você que se interessou e gostaria de saber mais, basta clicar no link do curso que está na descrição desse vídeo aqui embaixo na descrição. Clique no link e na hora de escolher a sua forma de pagamento, você insere o cupom de desconto André Vargas. Tudo em maiúsculo, tudo junto, sem espaço no meio, André Vargas, e você vai ganhar 15% na sua inscrição para esse curso. Aliás, você ganha 15% com esse desconto, com esse cupom, em outros cursos da FATEB também, da Faculdade Teológica Betânia. Então, vai lá para o site também, o site deles vai ficar aqui linkado na descrição desse vídeo. Vai lá para o site deles, dá uma olhada, tem muita coisa boa lá para somar na sua vida, no seu ministério, na sua equipe, ok? É bom que você saiba também que eu não ganho nada com isso, tá? Eu não ganho nada com isso, pelo contrário, é uma parceria com a Faculdade Betânia, porque eu conheço a faculdade, conheço os reitores, já lecionei lá, acredito no que eles estão fazendo e acredito que vai somar na sua vida, tá bom? Isso não é para mim, isso é para você. Então vai lá, envie isso para pastores, amigos. O curso começa no dia 22 de abril agora, então vai rápido antes que comece o curso. Na semana que vem eu volto com a segunda parte da nossa conversa, tem muita coisa boa ainda por vir, então não perca o episódio da semana que vem. Se você tem uma pergunta a respeito de qualquer coisa que você ouviu aqui hoje, eu gostaria de ouvir de você. E você pode mandar a sua pergunta para o e-mail contato@avargas.com.br. O endereço está aqui. Você pode mandar para mim lá, vou fazer o meu melhor para poder responder. E se tiver várias perguntas surgindo dentro de um mesmo tema, quem sabe a gente pega esse tema e faz um episódio respondendo essas perguntas e falando, trazendo mais ensinamento a respeito desse assunto. Se você achou esse conteúdo útil, vou pedir para você compartilhar com amigos, para você dar um joinha aqui se você está assistindo no YouTube, para você se inscrever também, para que você possa ficar por dentro de tudo que a gente faz. Vídeos são postados toda semana, quinta-feira, às 20 horas. Essa é uma forma prática de você participar com a gente, encaminhando, curtindo, comentando e assim por diante. Lembre-se, pastor, lembre-se, pastora, líder de ministério, liderança importa, porque quando o líder melhora,
Todo mundo melhora, líderes são aprendizes, estamos sempre buscando aprender mais uns com os outros. Esse canal existe para isso. Continue aprendendo, continue sonhando, continue sendo esticado na direção de coisas novas de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja. Que Deus te abençoe, obrigado por estar com a gente e aguardo você no próximo episódio para a continuação dessa conversa. Até lá!